Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz a todos vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Quanto tempo, né, que eu não faço um vídeo aqui pessoalmente, eu mesmo fazendo vídeo. Geralmente eu estou gravando pregações aí da igreja onde eu congrego e também às vezes de outras igrejas quando eu vou fazer visita. Mas vamos lá, hoje eu gostaria de... Deixa eu só afastar aqui um pouquinho esse violão. Eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito sério. Como está a sua intimidade com Deus? Como é que está a sua comunhão com Ele? Você está dedicando tempo ao Senhor? Você está tirando tempo, dedicando tempo para orar, para falar com Deus? Você está tirando tempo, dedicando tempo para ouvir a voz do Senhor? Queridos, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E hoje, claro, não pode faltar a palavra de Deus e também um livro muito, mas muito bom. O meu diretor da igreja, né, o meu ancião, o ancião da igreja, ele me emprestou esse livro para que eu pudesse obter mais intimidade com Deus. Irmãos, está dando certo. É muito bom mesmo. Estou acordando às madrugadas aí, estou orando, lendo, né? E esse livro aqui é Comunhão e Santidade, primeira jornada espiritual, 41 dias com Deus. É muito bom. E eu gostaria de fazer ele com vocês. Eu gostaria de passar para vocês tudo que é a minha experiência com este livro, né? O que Deus está falando comigo, eu gostaria que vocês também começassem a compreender um pouco do que é você ter uma intimidade com Deus, o que é você ter uma comunhão, o que é você se santificar ao Senhor. E esse livro ele explica muito bem mesmo. Então, sem muitas delongas, vamos iniciar o nosso vídeo, o nosso pequeno estudo. Vamos iniciar falando com o nosso Pai Celestial, pedindo o seu Santo Espírito, né, para que Ele venha aqui nos abençoar e nos dar sabedoria para podermos estudar a palavra dEle. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, para poder estudar um pouco da Tua palavra, para poder, meu Deus, se aproximar mais de Ti, para que a gente venha ter mais comunhão e mais intimidade, Senhor, com a pessoa de Cristo. Fica com cada um de nós, que tudo que for dito aqui seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. E perdoa-nos, meu Deus, perdoa, porque nós somos falhos, mas sabemos que isso não é desculpa. E sabemos também que somente a graça do Teu Filho é quem nos remiu e quem nos salvou. Então, por favor, meu Deus, tem misericórdia dos seus filhos. E nos guia durante todo este estudo que irá acontecer aqui. Isso eu peço não porque merecemos, mas porque toda essa prece, todos esses pedidos irão assinados no nome do nosso Salvador e Criador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de falar com vocês... Perdão, minha voz não tá muito boa, mas vamos lá, né? Bom, basicamente este livro aqui, ele vem com vários textos do Espírito de Profecia e também da Palavra de Deus, da Bíblia. E eu gostaria muito de estudar juntamente com vocês todos esses textos e claro, né, eu vou fazer alguns comentários. Basicamente aqui já está todo comentado, já está todo, sabe, debulhado, já está todo resumido. Mas eu vou mostrar assim um pouco da ideia que eu tive em relação ao estudo que eu fiz com ele, né, a experiência que eu estou tendo com ele. E o primeiro dia fala assim: salvo por um dia. Vamos começar a jornada fazendo uma recapitulação, né, daquilo que foi aprendido. Isso aqui, queridos, foi um seminário que aconteceu de 21 dias. E nesses 21 dias, tiraram esses 41 dias para incentivar ali, né, as pessoas que participaram desse seminário a ter mais comunhão com o Senhor, a ter mais intimidade com Deus.
E aqui diz assim: Deus me salva nas primeiras horas de cada manhã, para que eu possa ser santo durante o dia. Veja que interessante. Você está se acordando de madrugada, você está buscando ao Senhor na hora que se acorda, você está dedicando as primícias do tempo ao nosso Deus. Isso é muito importante a gente saber disso. Primeiro Deus. Tem um texto, eu não me recordo bem, é Mateus 16, 33, se eu não me engano, que fala que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor, né? E todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, queridos, primeiro Deus. Vamos buscar primeiro Deus. Acordou? Se ajoelha, ora. Busca o Senhor, faça o seu culto individual. Faça o seu culto individual, de preferência de madrugada. Não tem som, não tem barulho, sabe? É uma calmaria só. É muito bom, muito bom mesmo. Você consegue ouvir a voz do Senhor com mais intensidade. A voz do Senhor não literalmente, mas você lendo a palavra dele ali, é Deus falando com você. E você consegue ouvir, entender, compreender o que ele quer dizer para você naquele momento. Continuando. Sem o recebimento diário do poder que vem da palavra, não conseguirei viver como filho de Deus, pois a todos quanto o receberam, deu-lhes, poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1,12. Sem projetar em primeiro lugar o poder de Deus em minha vida, nesse dia serei controlado por minha carnalidade. Olha, é muito interessante mesmo, porque assim, quando a gente não... Eu vou ficar um pouco mais à vontade aqui, vou botar aqui minha perna aqui em cima do sofá. Quando a gente não busca Deus pela manhã ou de madrugada, né, ou a gente deixa de buscar Deus ali naquele dia, querido, vocês podem perceber que é bem provável que você vá ceder a muitas coisas aí que o mundo vai te oferecer. Eu não estou julgando ninguém nem falando que a pessoa vai fazer, mas é bem provável que a gente caia em qualquer tentação, sabe? Porque é fácil demais quando você não se prepara para aquele dia. E você buscar a Deus nas primeiras horas da manhã é você se preparar, é você se santificar, sabe? É você vestir as armaduras de Deus, como está lá em Efésios 6. Então, é muito importante a gente buscar a Deus em primeiro lugar. Vamos continuar aqui. Essa será a linha central da jornada de 40 dias. A busca de Deus nas primeiras horas de cada dia para ser santo em todos os aspectos da vida cristã diariamente. Olha, só para deixar bem claro que quando Deus ele fala assim santo, ele não quer dizer, olha, você vai ser perfeito. Não, né? Deus ele pede que nós sejamos perfeitos como ele, tá certo? Mas a santidade, né? A pessoa santa, a palavra santo ali, biblicamente ela significa separado, diferente, sabe? Uma pessoa separada das outras, uma pessoa diferente das outras. Nós devemos ser diferentes das pessoas do mundo. Você foi resgatado por Cristo, amado. Amém? Você foi retirado desse mundo de trevas. Você agora é luz, você agora é sal. Você é luz para iluminar essas pessoas que estão nas trevas aí, trazer elas também para essa graciosa luz que você vive hoje, que é a luz da graça de Jesus Cristo. Então, vamos sempre buscar a Deus, sempre se santificar, ser diferente, ser separado. Continuando. Salvação por um dia. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Como o fato de que a salvação é por um dia deve afetar... Como o fato de que a salvação é por um dia deve afetar as minhas prioridades diárias. De onde vem esse princípio de que sou salvo dentro de uma unidade de tempo chamado dia? São várias perguntas que aí no decorrer a gente vai respondendo. No princípio Deus agiu para colocar todas as coisas em ordem. Lá em Gênesis 1, verso 1 e 2 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Queridos, assim
como Deus agiu no princípio deste mundo para colocar todas as coisas em ordem, Ele também deseja agir no começo de cada dia para colocar em ordem nossa vida segundo a vontade dEle. Da mesma maneira que Ele colocou ordem ali no início da criação, nos primeiros dias da criação, Ele também quer colocar ordem na nossa vida. Mas nós devemos deixar Ele fazer essa arrumação, Ele organizar a nossa vida. Como? Buscando Ele em primeiro lugar. Acordou, querido? Busca a Deus. Vá ler a palavra do Senhor, vá falar com Ele, vá ouvir a voz dEle. Amém? Vamos continuar aqui. Eu gostaria de dizer também que nós iremos ver 3 tópicos aqui para a gente poder entender um pouquinho do que é esse tema salvo por um dia. Né? E o primeiro tópico significa, iremos falar um pouco sobre o que é uma ordem vinda de Jesus. Veja, é uma ordem vinda de Jesus você buscar primeiro a Deus. Diz assim, Mateus 6:33, perdão. Eu falei naquela hora que era Mateus 16, né? 33, mas Mateus 6:33. Diz assim: Ele ordenou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O crente deve acordar cada manhã respirando Jesus, despertar com fome e sede da palavra de Deus. Assim como o povo sente necessidade de ter a mais importante refeição pela manhã, da mesma forma o nosso coração necessita da primeira refeição espiritual antes de qualquer outra atividade. Quando você se acorda, que você vai dormir muito cansado, que você se acorda, você toma um banho, você escova seus dentes, você escova seus dentes, você se acorda com fome. Eu me acordo com fome. Me acordo com muita fome. Da mesma maneira deve ser na espiritualidade da gente. Ao se acordar, a nossa fome, a nossa primeira fome, o nosso primeiro desejo deve sempre ser buscar a Deus, se alimentar do pão diário que é a palavra do Senhor, ouvir a voz dEle. Vamos continuar aqui. Qual é o maior desejo de sua alma? Todas as manhãs ao se levantar. Caso o seu primeiro desejo não seja ir à presença de Deus para orar e estudar as Sagradas Escrituras, há algum erro gravíssimo em sua vida. Querido, eu estava com um erro desse. Eu estava com muita dificuldade de buscar a Deus. Eu estava com muita dificuldade de me conectar com Ele, sabe? De me relacionar com Ele, de ouvir a voz dEle, de ter uma intimidade com Ele. Eu estava. Por quê? Porque muitas das vezes eu ia dormir tarde. Para me acordar cedo, não dava. Então eu gostava muito, sabe? De assistir filme, de ficar brincando com minha esposa, com os meninos. Então, é uma coisa que assim, a gente deve sempre se organizar em relação a isso. Porque se você for dormir muito tarde, para você se acordar cedo para buscar a Deus, você não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo. Então, a gente deve sempre organizar o nosso dia, fazer uma agenda, sei lá, sabe, um relatório do que você vai fazer durante o dia, para você organizar os horários do seu dia, para que não fique muito corrido e você não acabe indo dormir tarde demais e não consiga se acordar cedo para buscar a Deus. Porque geralmente é assim, eu não me acordo com muita facilidade, irmãos. Quem me acorda é minha esposa. Mas, para honra e glória do Senhor, Deus, Ele está me acordando nas madrugadas e, sabe, eu me acordo com muita preguiça. Muita. Mas o Espírito Santo, Ele me toca fortemente e eu me levanto e eu vou fazer a minha devoção pessoal. Né? Depois a minha esposa faz a dela e a gente vai lá e faz o culto familiar logo em seguida. Então, é muito importante a gente lutar contra essa preguicinha, sabe? Essa preguicinha que nos faz ficar deitado na cama, que não quer deixar a gente sair. Isso é bastante chato, mas a gente tem que lutar contra isso. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. O primeiro passo que você tem que fazer é levantar, irmão. Se você ficar deitado, se você ficar sentado, você vai deitar de novo e vai dormir. Então o primeiro passo é você levantar. Sei lá, levante, beba uma água, né, e vá buscar Deus. Vá buscar o Senhor.
tá bom? Vamos lá, continuando. Jesus ordena que Deus deve ser o primeiro. Então, quando se levantar, antes do banho, antes de trocar de roupa ou de qualquer outra atividade, por mais elementar que seja, primeiro vá à presença de Deus para que sua alma receba poder para você ser santo durante aquele dia. Sem esse poder, esse dia será um fracasso em todos os sentidos. Isso é a maior verdade. Isso é a maior verdade. Queridos, aqui fala que antes de qualquer coisa, a não ser que, assim, tem exceções. Se você tiver querendo ir no banheiro e tiver muito apertado mesmo, pode ir, claro, né? Mas assim, antes de qualquer coisa que você deseje fazer ou pense em fazer, vá buscar Deus. Isso é um conselho que Cristo ele nos dá para o nosso bem. Cristo venceu as tentações com jejum e oração, com comunhão, com intimidade com o Pai. Você quer vencer? Você quer vencer as tentações? Você quer vencer os problemas? Você quer vencer os obstáculos? Tenha essa intimidade. A mesma intimidade que Cristo teve com o Pai, a gente também tem que ter. Certo? Vamos lá, continuando. Já está terminando, viu, irmãos? Por que Deus deve vir em primeiro lugar? Por que o Senhor deve vir em primeiro lugar? Caso você faça qualquer coisa, por mais simples que seja, logo que se levantar pela manhã, o seu coração vai traí-lo. Tudo o que nosso coração carnal deseja é que Deus seja colocado em segundo lugar, em terceiro lugar, em quinto lugar, em 10º lugar. Então a gente deve ter muito cuidado, porque muitas das vezes a gente acorda, não, eu vou lavar meu rosto, vou escovar meus dentes, ou eu vou comer, quando eu comer que eu tiver alimentado, eu vou buscar a Deus. Não, irmãos, procure a Deus primeiramente. Primeiro busque Deus, depois você faz o resto das suas coisas. Quando isso acontece, o coração engana, né? Deuteronômio 11:16 diz que devemos ser cuidadosos para que nosso coração não nos engane. Ele é perverso e corrupto e devemos guardá-lo cuidadosamente, porque dele procede a saída da vida diariamente. Quando me acordar pela manhã, não há conversa, outros planos ou desculpas. Primeiro Deus em minha vida e ponto final. Queridos, esse foi o primeiro tópico. Eu não vou fazer os outros, eu vou deixar para fazer os outros em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito estendido, mas eu vou explicando melhor os outros dois tópicos que também estão maravilhosos. Então, querido, basicamente o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: busque a Deus em primeiro lugar. Não deixe para fazer outras coisas banais, coisas que você vai ter tempo para fazer mais tarde. Porque a gente às vezes pensa o seguinte: Deus ele entende o meu estado, Deus ele sabe que eu tô com fome, Deus ele sabe que eu tô morrendo de sede, Deus ele sabe que eu tenho que fazer isso aqui rápido para daqui a pouco eu buscar ele. Queridos, Deus ele sabe dos nossos corações, mas nem tudo que a gente pensa, que a gente deseja, é o desejo de Deus ou é o pensamento de Deus. Devemos ter muito cuidado com essas coisas, queridos, tá bom? Jesus abençoe a cada um de vocês. Bote sempre isso na sua cabeça. Intimidade com Deus em primeiro lugar. Isso é o que vai lhe fortalecer durante o seu dia. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por esse pequeno estudo, né? Por esses pequenos conselhos que o Senhor tem nos dado. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai soberano e eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor toma conta das nossas vidas diariamente. Todos os dias o Senhor tem nos dado, Senhor, livramentos, o Senhor tem nos dado, meu Pai, bênçãos sem merecer. O Senhor tem nos acordado a cada dia. O Senhor tem nos fortalecido, meu Deus. E isso é motivo de agradecimento.
e nada melhor do que demonstrar esse agradecimento do que buscando ao Senhor em primeiro lugar durante todo o nosso dia. Senhor, fica com os teus filhos, fica com cada um desses pequeninos que estão nos assistindo. Abençoa a vida deles, fortalece-os, meu Deus. Eu não sei o que está passando na vida de cada um deles, mas o Senhor sim, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, por favor, Senhor, seja com cada um deles. E muito obrigado por ter falado conosco através destas pequenas reflexões que acabamos de ler. E fica com os teus filhos, Pai. Nos dá a tua santa paz. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. E é isso que nós te pedimos. E desde já, Senhor, te agradecemos. Não porque somos merecedores, mas porque o nosso Salvador e Criador Jesus Cristo nos deu a sua graça divina, e nos salvou naquela cruz. Então, é no nome dele, meu Deus, que esta oração vai assinada. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero que vocês gostem, tenham gostado do que foi feito, do que foi falado aqui. E até o próximo vídeo. Eu creio que mais tarde ou até mesmo amanhã eu faço outro vídeo para a gente continuar aí o desenrolar desse assunto de intimidade com Deus. Tem outro livro também muito bacana que eu gostaria de estudar com vocês, mas que eu vou deixar vocês na curiosidade, que é um livro de Ellen White, muito bom mesmo, e eu também gostaria de estudar ele com vocês, tá bom? Jesus abençoe a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, lembrem-se, primeiro Deus. Fiquem todos com Deus, tchau.